Olá, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja assistindo esse evento. Também, se você está assistindo esse evento online ao vivo, ou então depois no replay. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o facilitador aqui, o moderador aqui desse webinar. Eu queria agradecer a todo mundo que já está online conosco, o pessoal está se conectando aí, está chegando, e agradecer a CPE Tecnologia pela parceria na realização dessa série, não é nem um webinar só, né? A gente vai fazer uma série de 3 episódios sobre LiDAR aerotransportado em drones, e em especial aí o agradecimento ao Teixeira, que será o palestrante aqui, o apresentador de hoje. Boa tarde, Teixeira, bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai aí falar um pouquinho sobre LiDAR UAV, um tema que está bastante comentado aí. E acho que uma ferramenta bastante bacana aí, que traz bastante benefício, agrega muita coisa. Certamente, a gente já viu bastante interesse nesse evento de hoje. E antes de passar a palavra para você iniciar a sua apresentação, Teixeira, eu queria só dar uns rápidos recadinhos aqui. São os recados de sempre, o pessoal que sempre participa aí, o pessoal que sempre participa é meio repetitivo, mas todo webinar tem gente nova, então eu preciso dar esses recados. Primeiro, sobre o replay, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra, ainda hoje a gente envia o link, mas claro que o ideal é você assistir ao vivo para poder ter suas dúvidas respondidas. Vocês já estão mandando seus comentários, suas perguntas aqui no chat. No final, vocês poderão ter suas dúvidas respondidas aí pelo Teixeira. Aproveitem ao máximo aí a presença dele para extrair aí todas as informações de um especialista na área. Segundo recado é sobre o certificado de participação. A gente está enviando geralmente um dia depois do webinar, então sempre olhem aí a caixa de e-mail de vocês, porque o certificado é mandado por e-mail, pode ter ido para a caixa de spam, então sempre olhem aí, né, por favor, nessas duas caixas. E agora eu peço, se possível, que você feche outras abas do navegador, coloque o seu celular no silencioso, para a gente aproveitar ao máximo essa 1 hora que estaremos juntos. E somente um pedido, se você puder, que você compartilhe o link que eu coloquei há pouco no chat, vou colocar de novo aqui, que é o link de inscrição gratuita nesse webinar de hoje. Aí, assim vocês fazem com que seus colegas e seus amigos participem também desse evento. De repente tem alguém que não sabia do evento, ou então que fez a inscrição e acabou se esquecendo, e aí eles vão poder participar aqui com vocês. Beleza? Então agora eu passo a palavra para o especialista aí, para o Teixeira, iniciar a palestra, e eu vou interagindo aqui no chat. Teixeira, quando você quiser, fica à vontade para compartilhar sua tela. Ok, vou compartilhar aqui agora. Ok, pessoal, eu vou desligar minha câmera, fica mais bonito, né? Fica mais legal. A gente vai tratar muito desse tema em 3 episódios, como o Eduardo já mencionou. Na primeira parte a gente vai falar muito da tecnologia, na segunda parte vamos falar um pouco da aplicação, e na terceira parte vamos falar dos comparativos de custo de uso desse tipo de tecnologia e algumas outras tecnologias concorrentes, né? E a gente está acostumado já a utilizar no dia a dia da captura da realidade. Um termo mais sofisticado, digamos assim, um termo mais gastronômico para levantamento topográfico. Bom, gente, eu não posso deixar de fazer um pequeno comercial da CPE. Acho que é importante. CPE na verdade, hoje é o líder em fornecimento de tecnologia, de geotecnologias, né, para essa área de topografia, captura da realidade, mapeamento, né, geomática e tudo. Nossa, o que eu gosto de ressaltar da CPE é o interesse que ela tem de prover treinamento, suporte, manutenção para todas as tecnologias que ela traz para o Brasil. E tem aí vários escritórios pelo Brasil, né, em praticamente 10 estados no Brasil. Eu acho que isso é bacana, sabe? Assim, você está assistido em qualquer local, né, e está bem assistido. Bom, feito o comercial da CPE, né, vamos direto aí para a parte do nosso webinar, né? Então, pessoal, é o seguinte, esse é um tema bastante extenso, a ideia não é cobrir o tema como um todo, né?
nesses 3 episódios, mas é dar uma base assim, de conhecimento bastante interessante, na qual você pode decidir ir ou não por esse caminho, e decidindo ir, você também começar a analisar quais ferramentas são interessantes para você, em que momento, e se você vai decidir por fazer uma aquisição de equipamentos, né, fazer uma aquisição da tecnologia, ou você vai entrar num processo de parceria e vai alugar o equipamento para momentos pontuais, ou você vai fazer parceria com alguém que já tem, enfim, né, dentro do seu portfólio de projetos, aí você vai conseguir entender onde essa tecnologia se encaixa. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos falar de tecnologia, né? Basicamente isso. Vocês podem deixar as perguntas aí, aquilo que a gente puder responder agora no online será um prazer, o que não puder eu recebo e depois a gente pode trocar uma ideia, e ao final dessa apresentação vocês também terão meus contatos, né, como me acessar pela mídia social, telefone, e-mail e tudo, e a gente pode trocar ideia, e será sempre um prazer poder compartilhar e trocar uma ideia com vocês. Tecnologia avança muito, né, e de um ano para o outro já muda, então trocar ideia é a melhor coisa. Tá ok? Bom, no episódio 2 a gente vai falar do ambiente operacional, isso vai acontecer agora em março, não lembro exatamente o dia, mas aí depois é só dar uma olhada na agenda, e no episódio 3, aí que será bastante interessante, a gente vai mostrar, né, a parte da formação de preço e comparativo de custos com outros processos convencionais. Bom, então vamos lá. O que é LiDAR? Talvez muitos de vocês que já estão aqui, estão assistindo, lá vem o cara falar do que é LiDAR, isso eu já sei, já uso, já trabalho com laser scanner, já trabalho com aeronave com LiDAR embarcado, né? Já voei com drone com LiDAR, já faço isso, já sei o que é LiDAR. Ótimo, mas tem muita gente que não conhece, e isso não é só prerrogativa aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então eu vou aqui, o objetivo, como eu falei, não é um curso, né? Não é formar ninguém aqui, mas é a gente ter bons conhecimentos para saber do que se trata. Então vamos lá. LiDAR é o acrônimo de Light Detection Ranging, né? E na verdade ele faz uma medição pelo tempo de viagem do sinal, né? Então ele emite um sinal luminoso, né? E pelo tempo de viagem ele consegue calcular a coordenada, a distância e tudo. Os equipamentos, de uma forma geral, que fazem uso de LiDAR, eles são conhecidos comumente como laser scanner. E muita gente fala, não, laser scanner, e existem vários tipos de laser scanners. Aí nós vamos falar um pouquinho mais adiante, existem inúmeros tipos de laser scanners, inúmeros fabricantes, enfim, para as mais diversas aplicações. Esse laser scanner, esse equipamento que usa da tecnologia LiDAR, ao final daquele processo de medição, ele gera uma nuvem de pontos. E a nuvem de pontos pode ser de um monte de coisa, pode ser de um site, né, de uma área em construção, como está na tela aí, pode ser de um rosto, pode ser de um corpo, pode ser de uma estrada, pode ser de um estado inteiro, de um país inteiro, enfim. Depende do objetivo, né? Bom, como eu falei, assim, LiDAR é uma emissão de luz, né, um sinal luminoso, né? E mede, e com tempo de viagem a gente faz a medida. Na verdade, esse sinal luminoso está no nível do pulse laser. A gente fala muito que é laser, mas não é bem laser, né? Nos próximos slides a gente vai conhecer um pouquinho disso, tá? E tem uma série de outras características, como múltiplos retornos, fase da onda, que aí já estão mais presas à evolução que os fabricantes, né, têm implementado nas suas ferramentas. Bom, o que é o LiDAR? O LiDAR é um sensor de laser ativo. E aí, a gente, outra vez, pô, mas é laser, não é laser? A gente sempre usa o termo laser, né? Na verdade, o LiDAR foi inventado logo depois que se inventaram o laser, né? Então, tá na faixa de frequência, mas está mais na faixa de frequência de pulse laser. Então, na verdade, ele emite um sinal e depois ele recebe esse sinal
e com base no tempo de viagem desse sinal, ele consegue medir a distância até um objeto, né? E aí, conforme a tecnologia, ele consegue determinar a forma do objeto, porque ele faz uma emissão de um feixe de sinal, né? Ele emite vários sinais por segundo, né? O princípio de verdade é a reflexão, né? O tempo que vai e volta o sinal, e aí com essa reflexão ele mede a distância, e conforme a tecnologia vem avançando, ele também mede outras coisas. Então ele consegue medir reflectância, consegue medir textura, enfim. Aí vai depender muito do objetivo que você está usando o laser scanner, para qual razão você vai usar um laser scanner, né? Óbvio que aqui o nosso âmbito é mais a determinação da geometria das coisas, mas aí, né, ou você pode usar laser scanner para determinar outras coisas além da geometria. Então, por exemplo, usa laser scanner para verificar poluição numa cidade. Você medir o nível de poluição. Existem várias formas. Bom, um pouquinho, uma rápida história, só para a gente conhecer um pouquinho, né? O LiDAR foi inventado aí, então, na década de 60, né? Logo após a invenção do laser, né? Ele tomou força, né, durante a missão da Apollo 15, né, que os astronautas usaram barômetro com base em laser, né, em LiDAR, para medir a superfície lunar. Então isso aí foi verificado que era possível, tinha precisão, trazia resultado e de forma rápida, né? Aí na década de 90 que começaram a surgir os sensores mais comerciais, né? E, por exemplo, eu particularmente comecei com um projeto piloto no Brasil de projeto piloto de serviço, não de desenvolvimento de LiDAR, né? Usando já um desses LiDARs que começou aí no final da década de 90, né? Eu já usava aqui no Brasil para fazer levantamento tridimensional, né, de plantas industriais. Então, tem que pensar assim, por que usar LiDAR? Pensei, mas eu já faço com o meu processo aqui, ou topografia convencional, estação total, RTK, já faço com fotogrametria ou aerofotogrametria. Por que LiDAR? Bom, LiDAR, primeiro que é muito preciso. Poxa, mas a minha estação total mede com 1 centímetro, ou com 1 milímetro. LiDAR também mede até com 1/10 de milímetro, dependendo do tipo de aplicação e LiDAR que você vai usar, né? Com LiDAR você consegue determinar facilmente uma superfície tridimensional. Então eu faço levantamento 3D de um ambiente ou de um local, de uma localidade. Essa imagem que vocês estão vendo é um levantamento tridimensional feito com LiDAR. LiDAR não depende de iluminação, né? Eu posso fazer à noite ou durante o dia. Posso estar numa caverna escuro sem iluminação e o LiDAR vai funcionar. Então não importa, né? Ele faz uma medição direta, então ele mede diretamente a superfície. Então ele não fotografa para depois você extrair uma medição, ele mede direto na superfície. E é um método simples e fácil, né? Com o avanço da tecnologia, hoje os sensores são muito automáticos, né? Então ele assim, quase que independe da operação, né, do operador. Okay? Bom, como funciona na prática o sensor LiDAR, né? Assim, no seu mais básico estado, né? Então, na verdade, ele tem um transmissor que vai fazer a emissão do sinal luminoso, né? Esse sinal vai tocar num objeto e vai retornar, né? Tem a reflexão. E aí ele vai calcular a distância, né? Tem um receptor que vai receber esse sinal refletido, e aí ele, com base nisso, né, na medição da distância, velocidade da luz, e o tempo que levou para esse sinal retornar, ele consegue calcular essa distância. Mas é simples assim? Então, é simples assim. Para quem é da área de topografia, já usou estação total que mede sem prisma, ou quem já contratou uma empresa que tem esse tipo de equipamento, o princípio é o mesmo, né? Emite o sinal luminoso, bate lá e retorna, e você
tem aquela medida com base na medição do tempo de viagem do sinal. Ok? Então, a captura da realidade através de número de pontos se dá como? Né? Então, eu tenho o sensor que emite, o receptor que lê, e aí eu tenho toda uma outra eletrônica interna que faz com que eu repita esse sinal inúmeras vezes por segundo. Então, existem algumas formas. Uma forma é essa. Então, eu tenho um espelho que vai girando e esse espelho vai reemitindo o sinal e eu tenho um receptor que vai recebendo o sinal. Então, para vocês terem ideia, dependendo do tipo de sensor, você pode ter 2 milhões de pulsos por segundo. Existem outros sensores mais simples e de custos menores que eles emitem 100 mil pontos por segundo ou 30 mil pontos por segundo. Isso tudo depende do tipo de aplicação e o que você pretende fazer e também de questão de custos, né? Então você imagina assim, eu tenho um sensor montado num avião tripulado, né? Numa aeronave tripulada, voando a 3 mil metros de altura e eu quero fazer um mapeamento do solo terrestre. Não importa se é uma cidade, né, uma área urbana, ou se é uma área rural. Então, esse sensor que está lá em cima, ele precisa ter uma capacidade, um alcance que cubra os 3 mil metros, né? E o sensor tem que ter uma eletrônica, né? Uma inteligência, né? Um desenvolvimento capaz de recuperar a reflexão desse sinal e saber que essa reflexão é do sinal que foi emitido, do sinal tal que foi emitido e assim sucessivamente. Bom, outras características importantes a gente considerar, né, e eu vou citar basicamente 4, né, existem tantas outras, mas eu acho que essas 4 são importantes quando a gente vai tomar a decisão do uso e aplicação de um determinado LiDAR no nosso dia a dia. Claro, aqui nosso foco é o LiDAR aerotransportado em drones, né? Não é um LiDAR terrestre que teria algumas outras características que seriam importantes a gente mencionar. Então eu vou me focar nesse, e desses aqui, 2 itens são importantes, né? Que é a divergência do sinal, né? E o retorno, né? A quantidade de retornos que esse LiDAR entrega para você quando está em operação. Então, o que é a divergência do sinal e qual é a sua implicação? Então, se vocês forem na imagem aqui e ver, né, o LiDAR sai lá da aeronave, tudo bem que aqui é uma aeronave tripulada, mas é só como exemplo da divergência, uma imagem que exemplifica bem, né? Já falamos que o LiDAR emite um sinal luminoso, certo? Então ele emite um sinal luminoso e esse sinal vai abrindo, né? Como se fosse uma lanterna. Você liga uma lanterna numa sala escura, quando você chega perto da parede, você vê aquele facho quase do diâmetro que é a própria lanterna. Quando você afasta, o facho vai aumentando, né? A bola iluminada vai aumentando, isso se chama divergência. E a mesma coisa que acontece aqui. Então, a divergência ela vai abrindo. Então, quanto maior a divergência, né, menos preciso vai ser a sua medição lá embaixo. Quanto menor a divergência, mais preciso vai ser a sua medição lá embaixo. Bom, aí o outro item que eu falei é o retorno, né? E aqui essa imagem já mostra um pouco disso. Então, eu emito um sinal, né? Esse sinal, ele pode tocar, por exemplo, numa parte aqui essa árvore, outra parte do sinal tocou em outra parte e outra parte tocou lá no solo. Então você veja que é o mesmo sinal, devido à sua divergência, ele tocou em 3 partes, né? Então, aqui nessa imagem, ele já está até mostrando os retornos, né? Então, ele teve o primeiro retorno aqui, o segundo retorno aqui, e o último retorno aqui. Tá? Então, por que o retorno é importante saber? Por várias razões, né? Quando eu tenho um LiDAR de um retorno só, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um LiDAR de um retorno, quando ele emite, ele tocaria aqui
e ele retorna essa informação como final e matou. Quando eu tenho um LiDAR de 2 retornos, ele vai retornar esta informação onde ele tocou primeiro e vai retornar esta informação onde ele tocou segundo. E acabou. Quando eu tenho um de 3 retornos, ele vai tocar primeiro retorno, segundo retorno e o terceiro retorno, o último retorno. Aí você fala assim, poxa, mas 3 retornos? Sim, existem LiDARs de 3, de 5, de 15, de 25 e tem LiDARs de infinitos retornos. Né? Tudo isso depende da tecnologia e do custo, né, do equipamento. Né? Um equipamento de infinitos retornos realmente tem um custo bastante significativo, porque ele tem uma tecnologia embarcada bem interessante. Aqui também é um outro exemplo, né? Então aqui você pode ver o amarelo aqui seria exemplificando a divergência do LiDAR, né? Então eu tenho 2 paredes ou 2 anteparas, então parte do LiDAR pegou aqui e parte do LiDAR pegou lá atrás. Né? Então, quando é um equipamento de múltiplos retornos, ele vai retornar esta informação e vai retornar aquela informação. Quando é um equipamento que não tem múltiplos retornos, ou um retorno apenas, ele vai retornar essa informação, ou, dependendo do scanner que não tem o filtro de ruído, ele acaba retornando uma informação aqui no meio, que não é a verdade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, isso acontece muito em LiDARs terrestres, ok? Bom, um outro aspecto que é importante observar é a questão do alcance, né? O alcance, ele depende muito do nível de reflexão dos objetos. Tá? Então, se eu tenho um objeto branco de alta refletividade, então eu consigo medir ele a uma distância muito longe. Mas se eu tenho um objeto escuro, fosco, e que absorve luz com muita facilidade, então eu não consigo medir ele de longa distância. Por quê? O LiDAR vai emitir o sinal luminoso e esse sinal não será refletido com potência suficiente para ser absorvido lá no receptor do LiDAR. Então, normalmente, quando você pega uma especificação do LiDAR, está declarado alcance de X metros ou quilômetros para objetos com X% de refletividade. E aí ele tem uma outra lá, um alcance menor, que seria o que ele fala assim, ó, eu consigo medir, para objetos que têm 10% de refletividade. Né? Então, normalmente, você tem que observar isso. Então, não é só o alcance longo. Eu tenho aqui um LiDAR que mede 1.000 metros para objetos com 90% de refletividade. Então, o meu LiDAR mede 1.000 metros. Não, você tem que preocupar o quanto que ele mede nos objetos de baixa refletividade. Porque aquilo que ele mede de baixa refletividade é o alcance que você tem que considerar, porque lá no ambiente que você vai estar trabalhando, você não consegue só medir objetos de alta refletividade. Lá tem de tudo. Então você tem que se nivelar pelo alcance menor. Né? E claro, e por último, precisão. Né? Acho que a precisão, embora nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, porque a precisão no LiDAR UAV não depende só do LiDAR, depende de outras condicionantes que eu vou explicar, né? Mas a precisão do LiDAR é um item importante você conhecer, entendeu? Bom, vamos lá. Bom, gente, por que usar laser scanner, né? Por que usar LiDAR? Qual é a razão? Por que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa, eu crio um clone da realidade, gente. Poxa, mas para que eu quero um clone da realidade? Bom, se você vai desenvolver um projeto numa área, vai implantar algumas coisas, ou você vai modificar alguma coisa, você precisa fazer um as-built daquela área. Né? Você precisa ter aquela informação
num meio digital. Não importa se aquele seu meio digital é papel, né? Aí você fala assim, pô, mas papel não é digital, tá? Mas não importa se é no papel, você tem lá uma planta topográfica de uma área para você desenvolver o projeto, se instalar num computador, no AutoCAD e tal, mas você precisa ter um as-built daquela situação, né? E LiDAR Laser Scanner é a melhor ferramenta na atualidade para se fazer as-built, né? A melhor tecnologia para se fazer as-built, não importa se é um greenfield, né? Uma área lá virgem, que vamos implementar um empreendimento lá, e eu preciso fazer um levantamento topográfico daquela área, para então desenvolver os projetos de terraplenagem, acesso, edificação, prédios e demais coisas que eu tenho que desenvolver lá. Então, LiDAR é a melhor ferramenta para isso. Ah, mas não importa se é uma edificação, se é uma obra de arte, né, uma ponte, uma rodovia ou uma ferrovia, enfim. LiDAR é a melhor ferramenta para fazer a coleta da realidade. Essa é a melhor tecnologia que nós temos hoje para fazer a coleta da realidade. E aí, não estou mencionando só LiDAR UAV, né? Qualquer, assim, LiDAR de uma forma geral, né? A melhor ferramenta. De maneira que a gente transforma aquela realidade instalada, aquela realidade existente, numa situação virtual. E aí, quando eu tenho isso no meu virtual, posso fazer uso disso de diversas formas. Posso usar para fazer comunicação no marketing, às vezes tem um projeto que é complicado, eu preciso comunicar com a comunidade que vai ser feito isso, aquilo. Então, eu tenho aquilo tudo com dimensão real, em 3D, fácil de comunicar, mas é bom para levar para o pessoal que precisa tomar decisões importantes do que deve ou não ser instalado, de como, então, definição de diretrizes, já estou falando aí num nível mais macro, mas também serve para o pessoal do projeto que vai fazer vai fazer um feed, um projeto básico, né? Também serve para o pessoal que vai fazer um projeto executivo já, com dimensões, com precisão e tudo. Serve para o pessoal que vai fazer a instalação ou vai fazer a construção, né? E precisa verificar, pô, a situação que existe lá é essa, a que eu vou construir, a que eu vou instalar é essa, e fazer verificações de interferência e tudo. Então, nuvem de pontos cria uma realidade virtual que te serve para uma série de coisas. E nuvens de pontos se aplica a inúmeras situações. Eu estou mostrando aqui algumas imagens mais ligadas à área de engenharia, mas inclusive fora do nosso âmbito da engenharia, nuvem de pontos é muito bem aplicado. Na indústria do cinema, então, né, bastante nuvem de pontos. Quem assistiu o Minority Report, o Matrix, todos eles usaram muita coisa de nuvem de pontos na formação das cenas, né? Bom, gente, aí eu vou falar agora um pouquinho de sensores, né? Existem inúmeros tipos de sensores e não estão limitados ao que está na tela. Aí na tela acho que não é nem 5% da quantidade de tipos de sensores que existem no mundo, né? De diversos fabricantes e formatos e aplicações e tudo. Mas o importante aqui é mostrar que existem diversos tipos de sensores e cada sensor é mais aplicável a determinado tipo de serviço do que outro sensor, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um sensor mais voltado para topografia, vai num tripé ou num veículo, aí tem um outro sensor aqui que está mais voltado para colocar ele num drone e tal. Ah, mas ele pode ser montado assim também num veículo para fazer levantamento móvel. Esse aqui é um sensor muito voltado para veículo, né? Tem aqui 2 scan head, né? 2 cabeças de scanner, mais 9 câmeras. Por exemplo, esse equipamento aqui montado no veículo, você dirige a 130 km por hora e vai fazer um levantamento tridimensional de tudo por onde você está passando. Enfim, só para mostrar para vocês que existem diversos tipos de sensores. E quando a gente fala de sensores, a gente também tem que pensar nas plataformas. Mas você fala assim, pô, Teixeira, mas aqui nós vamos falar só de LiDAR UAV, certo? Nós vamos falar de uma plataforma e de sensores voltados para UAV, né? Mas só para entender, para vocês entenderem que a gente vai focar numa plataforma, lá, que é a UAV,
né? Mas existem outras plataformas e que, dependendo do tipo de atividade, de projeto que você esteja envolvido, talvez essas outras plataformas sejam mais interessantes do que você usar um UAV, né? Aí você tem que avaliar. Nós vamos, de fato, aqui focar no UAV e nos LiDARs que estão instalados no UAV. Bom, e aí, o porquê nuvem de pontos, né? A gente já falou qual a razão de usar LiDAR, não sei o quê, vou criar um as-built da realidade, não sei o quê. E aí eu sempre trago esse slide, eu acho esse slide comunica muita coisa, né? Eu falo assim, nuvem de pontos, gente, é o mais fiel documento de as-built. Ponto. Nuvem de pontos é o mais fiel documento de as-built, do ponto de vista de geometria, né? A nuvem de ponto, ela te diz exatamente o que está na realidade. Ela delineia, ela delimita tudo que está na realidade. E essa nuvem de pontos precisa, completa, delimitando, né, delineando tudo que existe na realidade, causa um impacto muito grande no desenvolvimento dos projetos de uma forma geral, né? Tanto seja na fase de estudo, na fase de concepção do projeto executivo propriamente dito, quanto lá na fase de construção. E você fala assim, mas que impacto isso vai causar? Bom, por um lado, causa o impacto de eu poder fazer um estudo mais amplo e mais completo, com diversas variantes, sem precisar retornar no campo para refazer levantamento, né? E sem eu limitar o meu estudo àquilo que foi levantado, que o meu topógrafo, ou o meu agrimensor, ou o profissional, ou a empresa que fez a captura dos dados lá no campo, capturou com um processo convencional. Traz subsídio para o projeto nos mesmos moldes, né? Então o projeto executivo vai desenvolver, eu tenho um mundo de informação, porque eu tenho toda aquela realidade ali. E tudo isso causa um impacto lá na construção, porque eu tenho um estudo melhor elaborado, um projeto melhor executado, consequentemente eu tenho menos retrabalho, menos problemas durante a construção, né? E não importa qual é o tipo de atividade, civil, estrada, industrial, enfim, todos eles sofrerão esse impacto positivo através da nuvem de pontos. E aí tem outras impactantes, né? Eu consigo reduzir otimizar na parte de compra de material e tudo, melhorar a questão de mão de obra, né, reduzir os impactos de segurança sobre mão de obra e tudo. E aí só um comparativo de nuvem de pontos com topografia. Então vamos lá, gente. Topografia, de forma geral, eu faço levantamento de pontos descritivos, quem é da área sabe. Nuvem de pontos eu levanto todo um ambiente de uma vez só, né? Na topografia eu meço um ponto, na nuvem de pontos eu meço vários, né? A topografia é pontual, nuvem de pontos é geral e assim sucessivamente. Bom, agora eu vou focar aí nas plataformas e tecnologias. E aí a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, eu tenho que pensar no UAV ou UA como uma plataforma, é só uma aeronave. A imagem que vocês estão vendo aí é de uma Matriz 300 da DJI, né? E aí você tem que pensar que o drone é uma aeronave. Então não é o drone que faz a topografia, não é o drone que... eu quero um drone que faz topografia. Não existe, o drone é uma aeronave, tá? Você vai fazer aerofotogrametria com que câmera montado em que drone, se fosse aerofotogrametria. No nosso caso, como é LiDAR, então eu vou fazer LiDAR com que LiDAR montado em que aeronave, né? Isso é sempre importante. Quando a gente decide por uma aeronave, a gente tem que pensar qual é o tempo de voo, né, que as baterias que ela carrega, que ela disponibiliza, né, como é que é o posicionamento dela, como é que é medido a atitude, e é isso mesmo, a atitude da aeronave, não é a altitude, é atitude. A altitude já está implícita no posicionamento, né? Como é que é a atitude da aeronave, né? Como é que é medida a atitude da aeronave. A atitude da aeronave tem um impacto muito grande na precisão do LiDAR, precisão final do LiDAR. Como que é o
a parte de controle e comunicação dessa aeronave com o remote controller que está provavelmente na sua mão, se tem câmera FPV para auxiliar na segurança de voo, enfim, todos esses detalhes. Tá? Então, um aspecto com respeito a posicionamento e medição de atitude, isso é extremamente importante a gente observar quando a gente escolhe por uma aeronave para trabalhar com LiDAR. Então, primeiro, qual é o tipo de GPS que está sendo utilizado, ok? Qual o tipo de sensor, né? Qual é a capacidade desse sistema e também qual é o tipo de IMU que ele está utilizando para medir a atitude da aeronave. Então, por um lado, eu tenho aqui, eu tenho um GNSS que rastreia Navistar e GLONASS. Beleza, mas hoje a gente tem Beidou, tem Galileu, tem 5 constelações. Aí se você está com um GNSS está limitado, aí você vai ter problemas, né? Aí você acaba perdendo um voo, os dados, porque teve um bloqueio, teve uma sombra e você não teve GNSS suficiente, não teve satélite suficiente para posicionar. Né? Por outro lado, eu tenho o EMU, que ele mede a atitude da aeronave com 6 níveis de 6 graus de liberdade, né? Então eu meço no sentido de pitch, roll e yaw, e as rotações de pitch, roll e rotação de yaw. Então pitch no sentido longitudinal do voo, roll no sentido transversal à linha de voo, e yaw é o giro no sentido vertical da aeronave. Tá? Então o IMU é quem mede isso. Então, boa parte da precisão ou do erro encontrado no sistema LiDAR vem da qualidade ou falta da qualidade da IMU. Né? Por mais que você tenha um LiDAR de 5 milímetros, mas se você tiver uma IMU que te entrega 30 milímetros, o seu erro será de 30 milímetros ou superior. Então, agora eu vou falar de 3 equipamentos, ou 3 tecnologias específicas, né, que já estão no Brasil, fácil acesso, então não é coisa que está lá, existem outras, né, várias outras que a gente pode falar, mas dessas tecnologias que estão no Brasil, fácil de testar, fácil de usar e de ter acesso. Né. Então, primeiro eu vou falar do Minivux, né, um equipamento que vem montado numa aeronave da DJI, uma Matriz 600, ele pesa 1,5 kg, ao final vai dar uns 2,5 kg quando eu monto ele com uma IMU da Aplanix e monto com uma câmera, uma Alpha 6000, né? A precisão desse LiDAR é de 10 milímetros, mas a precisão final dele é de 30 milímetros por conta da IMU. Né? E esse, por acaso, é um LiDAR de 5 retornos. Né? Lembra que a gente falou de retornos agora há pouco? Né? De 3 retornos? Tal? Esse é um LiDAR de 5 retornos. Então, com esse LiDAR, por exemplo, voando a 4 metros por segundo a uma altura de 100 metros, você consegue 40 pontos por metro quadrado. Né? Esse Minivux 1 UAV, ele tem capacidade de fazer 100 mil pontos por segundo. Né? 100 kHz, 100 mil pontos por segundo. Lembra que eu falei lá no início? Tem LiDARs que pode fazer 2 milhões de pontos por segundo. Né? Esse pode fazer 100 mil. Tem um Minivux 2 UAV que faz 200 mil. Também existe, também a gente tem no Brasil aí. Aqui é um pequeno vídeo mostrando, né, ele montado já no Matriz 600. Né? Então, ele é montado aqui fixo, né? Tem um gimbal, né? Que na verdade não é um gimbal, é um suporte. O controle da aeronave e do laser é feito pelo controle remoto da própria aeronave. Tá? Os GPS que estão aqui na aeronave é só para orientação da própria aeronave. Tá vendo? Ele está montado aqui com uma câmera Sony Alpha 6000. O LiDAR é emitido por esse espelho gira 360 graus. Né? E o controle do LiDAR é feito por esse barramento que está no controle remoto da própria aeronave. Né? Esse LiDAR tem uma capacidade de medição de 150 metros para targets com 20% de reflexão ou menos. Então,
ele é para um voo baixo, é para um voo da ordem de 100 metros, 80 metros, 100 metros. Não é para um voo na ordem de 120 metros, entendeu? Por quê? Por conta de que você, para garantir que você vai medir o solo, né? E mesmo aqueles objetos que estão escuros. Tá? Então, o fato de eu ter 5 retornos, eu consigo medir o solo por debaixo da vegetação, né? Embora eu não tenha, onde tem a vegetação, eu não tenha a totalidade de pontos no solo, mas eu sempre tenho um pouco de pontos no solo e com isso eu consigo determinar o solo por debaixo da vegetação. Então, essa é uma das ferramentas que tem no Brasil, né? No caso do Minivux, a bateria dele é independente da bateria da aeronave, a aeronave tem a bateria dela e tudo, né? E o Matriz 600 é um hexacopter, né, que tem as suas vantagens, né, e tem a capacidade de carregar até 6 quilos. Então você vê uma área, como é que era a área, e a gente conseguiu a topografia por debaixo dele. Bom, uma outra ferramenta que eu gostaria de apresentar para os senhores é esse CHC Alpha Air 450, né, que é um LiDAR de estado sólido, é esse equipamento aqui que está montado no Matriz 300. O Matriz 300 é uma aeronave mais recente da DJI, e aí você fala assim, porque a aeronave da DJI, olha só, DJI tem 80% do mercado mundial de aeronaves, né? Então, a grande maioria dos fabricantes de payloads, que é o que é carregado pela aeronave, sempre vão fabricar para ser carregado por uma aeronave da DJI, porque todo mundo voa DJI voa bem, enfim. E o Matriz 300, particularmente, é uma grande aeronave, uma das melhores que a DJI fez agora recentemente. Bom, detalhes do equipamento, então ele tem uma conexão direta com o Matriz 300, tem o GNSS que rastreia todas as constelações, tem uma IMU de 600 Hz, e que particularmente 600 Hz é muito importante para medição da atitude do drone. O drone é uma aeronave que muda de atitude muito rapidamente, né? Ela é muito veloz, né? Então qualquer alteração no vento ou na sustentação, ela muda a posição. Então essa IMU mede muito bem a atitude da aeronave. Ele está montado em cima desse laser scanner da Avia, que é o modelo Livox da Avia. Tem uma câmera, uma 5100 de 24 megapixels. Tem memória interna de 256 GB, que já permite aí umas 10 missões, uns 10 voos, né? E você pode expandir até 1 tera se quiser. Aí tem algumas outras características. Então, eu falo assim, a precisão final dele aqui de 10 centímetros horizontal e 5 centímetros vertical já é considerando a imprecisão da IMU. Se a gente for na especificação exclusiva do LiDAR, você vai ver que a precisão dele é da ordem de 10 ou 15 milímetros, mas ele não consegue entregar isso. Ele tem um peso total de 1 kg, enfim. E aqui está, outra vez, a questão do alcance que eu mencionei lá atrás. Meu LiDAR tem 450 metros. Mas 450 metros para objetos que têm 80% de refletividade. E os objetos que têm 50% de refletividade não vai medir? E os que têm 10% de refletividade não vai medir? Então, a gente sempre fala assim, olha, qual é o alcance do meu LiDAR? 190 metros para objetos com 10% ou menos de refletividade. E aí, quando eu tenho 190 metros, ideia é que eu vou na metade desse alcance. Então, outra vez, é um LiDAR por um voo baixo, um voo da ordem de 100 metros de altura. Né? O alcance mínimo dele é 1 metro. Ele tem um campo de visão de 70 graus, já o Minivux que eu mostrei para vocês antes, ele consegue ver 180 graus. Então, no solo, ele vai ver mais ou menos uns 130 graus de field of view, né, campo de visão. Esse está limitado a 70,4 graus. E esse tem uma outra característica que eu consigo ver no sentido longitudinal do voo, eu consigo ver 4,5 graus. Então, de maneiras que os objetos verticais, eu consigo medir eles antes de chegar na vertical do objeto e também consigo medir eles depois que eu sair da vertical do objeto. E é um LiDAR que tem 3 retornos, né? Então, ele tem uma velocidade de escaneamento de
280 mil pontos, e o total dos 3 retornos vai dar 720 mil pontos por segundo. E aqui um pequeno vídeo mostrando, né? Então, não importa se eu vou voar área vegetada ou área urbana, ele realmente é simples e leve do jeito que vocês estão vendo aí, a moça carregando na bolsa. Tá? Você monta facilmente em qualquer aeronave matriz 300, né? Do jeito que está ali, você só encaixa no Skyport e gira, e já está montado. Ele pode ser montado de outro tipo de aeronave? Pode, mas aí precisa ter o suporte, saber qual aeronave, enfim. Aqui no Brasil, normalmente a gente tem montado ele em a matriz 300. Sei de algumas pessoas que já montou ele no matriz 600, desde que você tenha lá no matriz 600, né, os gimbals certos e o adaptador certo no Alpha Air para montar no matriz 600. Então esse é um exemplo de nuvem de pontos gerado por essa ferramenta. Né? Aqui também a gente vai ver uma outra nuvem de pontos dessa área urbana, né? Então eu posso fazer um sobrevoo, né? E eu consigo fazer um levantamento da área edificada. Então, vamos ver a imagem, tá vendo? É o que eu estava falando, né? Eu consigo visualizar a parede, por exemplo, estou escaneando a parede, né? Eu não escaneio só os telhados, então eu consigo escanear parte da parede, porque ele tem 4,5 graus de abertura no sentido longitudinal do voo. Né? Então, é só mostrando, voando uma outra aeronave. Essa aeronave não tem no Brasil, né? Nem vou falar dessa aeronave. Aqui no Brasil a gente está voando muito numa 3300 da DJI, que é uma aeronave fantástica, né? Assim, mostrando um pouco da nuvem de pontos, uma área vegetada. A parte de processamento do LiDAR com essa ferramenta é bastante simplificada, é um software bem simples. Né? Você descarrega as informações pertinentes, né? Que é o levantamento com LiDAR, né? Que vem todas as informações do LiDAR, do IMU e do GPS que está no drone. Você carrega os dados do seu GPS de referência, que estava lá num ponto de referência, coloca isso tudo nas posições corretas no software e ele já faz o processamento automático. Né? É um software específico para isso, ele não tem outra funcionalidade. Né? É só fazer o processamento da nuvem de pontos e permitir uma filtragem. E por último, eu gostaria de falar do L1 da DJI, né? Que é a DJI também, igualmente a CHC, né? Comprou o LiDAR da Avia e montou o que ela chama de Zemuse L1, que tem suas características muito parecidas com o CHC, né? Então, a precisão de 5 centímetros horizontal, 10 centímetros horizontal e 5 centímetros vertical. Não, 240 mil pontos, que no final vai dar os 720 mil pontos com 3 retornos. Ele também é 3 retornos, então é o mesmo LiDAR. A diferença entre essas duas ferramentas é basicamente a IMU, né, o GNSS e a câmera RGB, que tem um diferencial. Né, no CHC, o IMU tem uma capacidade melhor, né, no CHC também o GNSS tem uma capacidade melhor, e a câmera que está no L1 é uma câmera que tem melhor resolução, mas a lente dela não cobre toda a nuvem de pontos. Então, aqui só dando algumas características, né? Então, o LiDAR é o mesmo, da Livox, né? É uma câmera do sensor de 1 polegada. O IMU que está aqui não tem a mesma precisão do CHC, é um pouco menos, né? Então, no final, acaba que eu tenho uma precisão um pouquinho mais menor, né? Agora eu tenho uma vantagem com o L1, é que eu tenho um gimbal de 3 eixos, então eu não voo com ele só na diral, só olhando para baixo. Eu posso voar com ele olhando na horizontal, para medir objetos verticais. Mas isso a gente vai ver, né, no nosso próximo episódio. E aqui só dando algumas características, como a gente já viu
como é o mesmo LiDAR, né? Então, outra vez, 190 ou 450 metros, né? Targets de 10% e 80%, né? O campo de visão é 70 graus no sentido transversal à linha de voo, 4,5 no sentido da linha de voo, né? Precisão de 10 e 5 centímetros, da mesma forma. Já falamos da câmera, né? Então é 1 polegada e tem um obturador mecânico, similar à Alpha 5100. E outra vez, como a gente está falando aqui, como eu falei para vocês, né? A IMU que está lá no Alpha Air um pouquinho melhor, né? Mas mesmo assim, ao final, a precisão indicada é de 10 centímetros e 5 centímetros voando em RTK, e ele diz que voando em PPK consegue 4 centímetros e 5 centímetros. Só que a IMU que está aqui, ele tem uma precisão de 0,15 graus da guinada ou da atitude da aeronave, né? E, então, assim, a gente entende que é uma IMU que não tem tanta precisão como a outra, que é 0,01, né? E essa aqui é uma IMU só de 200 Hz, a outra é de 600 Hz, né? Ela consegue medir muito mais os movimentos da aeronave. Tá? Agora, a L1 tem umas outras vantagens, né? Então, por exemplo, eu consigo ver o LiDAR, né? Eu vi a nuvem de pontos direto na tela do controle remoto, o que eu não consigo nas outras ferramentas, né? Então, tem suas vantagens e desvantagens. E aí, só mostrando um pouquinho aqui para vocês da parte do plano de voo, só para a gente entender, a questão da IMU. Todos os equipamentos que têm IMU, você precisa calibrar IMU. Então, no caso do Minivux, igualmente, você precisa calibrar IMU, a calibração da IMU dele é feito um L. Você faz um L no ar algumas vezes, e aí ele entende, e aí calibra a IMU. No caso do Alpha Air e do L1, a calibração é fazendo um 8 no ar, né? Você faz um 8 no ar, né? E aí ele faz uma vez ou 2 vezes, e aí ele calibra a IMU, e aí você pode ir lá para o plano de voo, fazer o seu voo, né, da área que você quer mapear. Todos os equipamentos têm seus softwares de processamento. No caso do L1 é o DJI Terra, né, que vai fazer o processamento da nuvem de pontos, e aí vai te entregar os resultados dependendo do tipo de levantamento que você quer fazer. Como eu falei, por exemplo, eu posso, no caso do L1, se eu quero fazer a nuvem de pontos de uma torre de linha de transmissão, enfim, eu faço um voo vertical, né, e com ele apontado na horizontal, né, 90 graus, e consigo fazer um 3D dessa torre todinha. E aí tem várias outras formas de você fazer o levantamento. É um pequeno vídeo para a gente ir fechando já a nossa apresentação, já estamos bem em cima da hora, né? Então, é um pequeno vídeo só mostrando aí o L1 da DJI, né? E essa é a vantagem que eu falo, né? Eu posso colocar o LiDAR em qualquer posição, né? E aí vocês estão vendo uma nuvem de pontos gerada já pelo L1, né? E aí você vê que é bastante interessante para fazer levantamento de obras verticais, né, quando eu faço o levantamento com ele apontando na horizontal. Então, por isso que eu falo assim, existem ferramentas e ferramentas, e depende da sua aplicação, né, qual ferramenta eu vou usar, enfim. Né? E aí um exemplo de nuvem de pontos. Ok. Então, para a gente fechar a nossa apresentação, gente, já dando um pouquinho de spoiler, um spoiler para vocês aí do próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai tratar muito de resultados, do que a gente pode fazer com o LiDAR UAV, né? Então, aqui é só um exemplo. Né? Eu tenho uma área aqui vegetada, vou fazer um empreendimento aqui, preciso fazer a topografia, o levantamento topográfico dessa área,
E se eu olhando aqui essa imagem aqui, eu não consigo conceber que debaixo dessa mata a gente tem todas essas depressões aqui e todas essas situações. Tá? E eu consigo, voando com LiDAR, tanto medir a copa das árvores, medir a biomassa instalada e também medir o solo por debaixo da vegetação numa única tarefa, num único voo, digamos assim. Não é um voo só que você vai voar uma área dessa, talvez você tenha que fazer 2 voos ou 3 voos pela limitação de bateria e tudo isso, né? A velocidade de voo, altura de voo que você vai decidir fazer, mas o que eu quero dizer, por uma campanha única de voo, eu consigo detectar ou fazer o levantamento de todas essas coisas, né? É só um pequeno exemplo, né? 150 hectares, essa área estava toda vegetada, 2 horas de voo, 30 pontos por metro quadrado, e eu tenho uma topografia pronta dessa área. E aí, fechando, né, só mostrar uma nuvem de pontos de uma área construída. Na verdade, a parte aérea foi feita com drone, né? A parte terrestre realmente usaram um laser scanner terrestre para complementar. Aí só para a gente fechar um pouquinho. Ok? E, Eduardo, aqui eu fecho a minha parte, né? Aqui estão os meus dados. A gente pode abrir para perguntas aí. E desculpa aí que ter avançado um pouquinho, né? Ficou muito pouco tempo, mas né, espero que o pessoal tenha gostado aí um pouquinho Não, tem tempo ainda. Se você tiver disponibilidade, Teixeira, a gente vai... disponibilidade, sim. Maravilha. Então, vamos tentar aqui esgotar as perguntas. Chegou bastante coisa, tanto aqui na plataforma quanto lá no YouTube. Então, a gente vai tentar... Você é piloto, Eduardo? Eu já pilotei drones, assim, mas não sou piloto. Mas um piloto de aeronave mesmo? Não, piloto... Não? Mas você conhece os termos, arfagem, guinagem. Ah, sim. É porque a gente usa mais os termos em inglês, né? Mas aí o Fernando, se não me engano, perguntou, né? Isso. Aí eu já expliquei ali, já coloquei no chat. Exatamente. Bom, deixa eu comentar os resultados das enquetes aqui. A gente perguntou se o pessoal já trabalhava com LiDAR, né? E 27% falou que sim e o restante que não. Então, tem aí um grande potencial ainda de pessoas que não trabalham diretamente com LiDAR. E a gente perguntou quem trabalhava já com drones para fotografia, aí foi o contrário. Tanto aqui quanto no YouTube, aproximadamente 60% das pessoas já trabalham com drones para topografia. Então, para você ver como tem o potencial aí do uso dessa tecnologia de LiDAR. Então, para vocês que trabalham já fazendo aerofotogrametria, eventualmente com o Phantom 4 Pro, com o Mavic, né, o salto para o LiDAR é bastante interessante, né? Você sabe que a aerofotogrametria vocês vão capturar basicamente o MDS, né, a superfície das coisas, né? Então você chega a uma área vegetada, você tem a superfície lá na copa das árvores, e com o LiDAR você vai conseguir medir o solo lá embaixo. A precisão do LiDAR, de uma forma geral, é superior à aerofotogrametria, gente. O LiDAR faz medição direta, não precisa de ponto de controle. Ah, posso colocar? Pode. Melhora. Mas aquelas precisões que a gente declarou é sem ponto de controle. Eu preciso de um GPS de referência, claro, num ponto de referência. Okay? Legal. Tem comentários também. O Décio comentou que o metaverso está aí para os gêmeos digitais, né, feitos com LiDAR. Então, é um termo novo que surgiu aí. Já existia, né, mas agora com o Facebook e o Instagram foi colocado em mais evidência. Tem tudo a ver. Verdade. Bom, tem perguntas que já foram respondidas. O Geográfica GCA lá no YouTube. Na verdade, o nome é Juarez Lima, de Salvador, Bahia. Perguntou como é o procedimento de pontos de controle para voo com LiDAR, visto que é apenas emissão de luz e não captação de luz. Então é o seguinte, Juarez, você pode ou não usar pontos de controle. A implementação e uso de pontos de controle com LiDAR é análogo ao que você faria com aerofotogrametria. Então você vai implementar os pontos, esses pontos têm que ser visíveis no LiDAR, ok? Você vai fazer topografia dos pontos, né? Vai coletar lá com RTK, gera uma lista e carrega na hora que estiver fazendo o processamento do LiDAR. Ok.
Outra pergunta aqui do Gustavo. Na sua experiência, qual a usabilidade do sensor LiDAR para batimetria? Quais as vantagens e desvantagens em relação ao sonar? É possível fazer batimetria com LiDAR? Com esses LiDARs que eu apresentei, não. Esses LiDARs são só para fazer medição de superfície. Ah, mas tem LiDAR para fazer batimetria? Sim. Existe o LiDAR, o laser verde, que é usado para fazer batimetria. Então, a Regal tem um que vai montado em UAV, vai montado em drone, só que precisa de um drone que tem capacidade de carregar 6 quilos, né? Então, não é qualquer drone. Ou você pode montar no helicóptero. Esse LiDAR da Regal, que é o VQ840, ele consegue medir até 2 SEC. Então, não sei se o Juarez da área de batimetria sabe, mas vou explicar geral. SEC é uma unidade de medida. O SEC é em função, tem um disco de SEC, você desce na água, até onde você consegue ver, ali é 1 SEC. Então, quanto mais límpida a água, mais profundo aquele LiDAR vai conseguir medir. Ele consegue medir até 2,5 SEC. Bom, é legal, é uma ferramenta boa para fazer levantamento de alagados, de rios, rios rasos, fazer levantamento de costa, na área da arrebentação, onde a gente não consegue fazer nem topografia, nem batimetria convencional. Legal. Teixeira, tem muita gente mandando os parabéns aqui pela apresentação, que foi muito didática, muito ilustrativa. Obrigado, gente. Para quem está, de repente, só ouvindo e não tá olhando a tela, pessoal, na tela está agora os contatos do Boaz. Teixeira, o telefone, o e-mail e as redes sociais. E para garantia, eu coloquei também no chat para vocês, tá? Tanto aqui no chat do Webinar Jam, quanto no YouTube. Vamos seguir aqui nas perguntas. Então, o Rodrigo Oliva, ele perguntou se o LiDAR ajuda a gerar uma malha 3D mais definida que a fotogrametria. Com certeza. Muito mais. Já comentou Aí sobre isso, né? Vou fazer um comentário. É o seguinte, o LiDAR mede direto e a quantidade de pontos que você vai definir lá no solo, né, ou onde você vai medir, não é o solo, é uma edificação, enfim, depende da altura que a aeronave está, né, ou a altura que o LiDAR está, velocidade de voo e a quantidade de vezes que você passa por cima. Então eu posso, como eu mostrei lá naquele slide lá do Minivux, voando a 100 metros, 100 mil pontos por segundo e consegue fazer 40 pontos por metro quadrado. Ah, eu quero mais. Então, pode ser o Minivux 2 nas mesmas condições. Não, mas eu quero mais. Então, você pode baixar a altura de voo, baixa para 60 metros, diminui a velocidade de voo. Ah, mas eu quero mais. Aí, então, você faz voo cruzado, num sentido, no outro sentido. Então, a quantidade de pontos por metro quadrado vai depender das condições que você vai impor durante a execução do voo. Mas o LiDAR, com certeza, te dá muito mais resultado. No próximo episódio, a gente vai ver muito isso. Vou mostrar alguns exemplos mesmo de levantamento, de aplicação em diversas áreas, né? Não tantas, mas as mais comuns que a gente vê aí acontecendo em transmissão, topografia, na área de construção, enfim. Legal. Eu já coloquei também no chat as datas, são no dia 22 de março e 5 de abril. Então, marquem aí na agenda de vocês, pessoal, não marquem mais nada nesses dias aí para aproveitar os próximos episódios. Acho que serão os 2 episódios até mais interessantes. Aqui a gente falou da tecnologia, beleza? Você pode ler sobre tecnologia. Lá eu vou falar um pouco sobre a aplicação efetivamente, né? As condições que você precisa considerar na hora de aplicar. E o terceiro, que eu particularmente acho mais bacana, sobretudo para quem está pensando em inovar, é onde a gente vai discutir sobre formação de preço e custo, né? E comparação de custo, né? Formação de preço usando o LiDAR UAV e a comparação de custo com topografia convencional, enfim, essas coisas. Legal. Hoje a gente vai só dando uns spoilers aí dos próximos episódios. Tem uma pergunta também do Gustavo sobre vegetação muito densa. Se há garantia de que o sistema LiDAR, com ele, vai ser possível obter a superfície do terreno? Olha aí que tá. Garantia não, né? Você tem que entender que o LiDAR tem, por exemplo, o Alpha Air tem 3 retornos. E ninguém pode garantir que o terceiro retorno foi lá no solo. Se você tem o primeiro retorno, o segundo e o terceiro retorno. E aí, como que é feita a filtragem, explicando de forma geral, como é que é feita a filtragem lá no software, né? Então, o software primeiro faz uma filtragem pelo último retorno,
mas depois o software procura por spikes, ou seja, pontos que estão díspares, né? Estão fora de um padrão de superfície. Então é assim que o software funciona. Pode ter equívoco? Pode. E aí entra aquela análise do profissional que está analisando o dado LiDAR, de falar, não, isso aqui não é o solo, isso aqui é uma cama de vegetação que tem lá. Infelizmente é isso. E a outro aspecto é você, de fato, colocar ponto de controle e aí você sabe, não, o solo está aqui, não onde o LiDAR está indicando. Infelizmente, você não pode. Com esse tipo de LiDAR que eu apresentei. Aí você fala assim, não, mas tem LiDAR que pode fazer isso? Tem. Aí você pega um LiDAR de 10 milhões de reais, né, montado numa aeronave tripulada, que ele é grande, não dá para montar em outra coisa, né, aí ele tem infinitos retornos, aí sim, você vai medir o solo por debaixo da vegetação, porque ele tem infinitos retornos. Então, aonde ele tocar, né, agora, claro, se eu tenho lá uma cama, né, por exemplo, eu já trabalhei no Amazonas, né, e dentro da floresta amazônica, com topografia convencional, com GPS, e tinha um local que tinha uma cama mesmo de vegetação. Você caminhava por cima daquela cama. Aí não vai conseguir medir o solo, né, porque o LiDAR não vai atravessar. Ok. Obrigado, Teixeira, pelas explicações. Eu queria perguntar o seguinte, se no terceiro episódio, que é sobre formação de custo, você vai comentar também sobre as opções de aquisição do equipamento ou aluguel, se isso vai influenciar também no custo, porque tem algumas pessoas perguntando aqui, o Caio, por exemplo, aqui, e o José Lourenço no YouTube, estão perguntando sobre valores, né, de equipamento, de sensor, de software. Pois é, eu gostaria de deixar isso para o terceiro episódio, não que você não possa me mandar uma mensagem aí lá no telefone, no WhatsApp ou qualquer coisa, e a gente troca uma ideia sem nenhum problema. Mas do ponto de vista de apresentação, isso vai ficar lá no terceiro episódio mesmo, a gente vai discutir exatamente isso, né? Eu tenho um trabalho, eu vou precificar esse trabalho, vou alugar equipamento, quanto custa mais ou menos o aluguel do equipamento? Não, vou fazer um investimento, aí vou considerar a depreciação desse equipamento, como que vai ser, entendeu? Aí a gente vai discutir isso tudo lá. Então, ok. O Euclides pergunta o seguinte, primeiro ele deu os parabéns pela apresentação, perguntou se o GNSS incorporado no LiDAR tem precisão suficiente para dispensar o uso de GCP, né, de pontos de controle. Na verdade, não é só o GNSS, é o processo propriamente dito. O fato é que quando eu trabalho com por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando lançaram o Phantom 4 RTK, né, a DJI lançou, na verdade ela falou, reduz a quantidade de pontos de controle, porque a aeronave ela está posicionada com RTK, então eu tenho o centro da foto com RTK. Mas não é só isso, gente, que importa. Né? Eu tenho que ter, eu tenho a aeronave lá posicionada com RTK, mas se ela tem uma atitude assim, a foto saiu para cá. Se ela tem uma atitude assim, a foto saiu para lá. Então não é só o fato de GNSS, é o fato da qualidade da EMU que está instalada. E EMU é um negócio que custa caro, muito caro. EMU boa custa muito caro e torna tudo muito caro. Então é por isso que fica naquela coisa. Então tem uma precisão. Aí eu falo assim, ponto de controle vai ajudar? Vai ajudar. É necessário? Não é necessário. E por que não é necessário no LiDAR? Porque o LiDAR faz a medição direta, e aí, como eu tenho uma faixa, uma sobreposição de faixa, mesmo que eu tenha tido um problema de atitude aqui não bem resolvido e outro aqui, quando eu faço a sobreposição de faixa, por ser medição direta, aí o software consegue resolver diretamente na nuvem de pontos. Ok, obrigado, Teixeira. Seguindo aqui, tem uma pergunta do Fernando Yogi, acho que é uma pergunta que eu vou deixar o meu contato aqui, Fernando, meu e-mail, aí eu te coloco em contato direto com o pessoal do GeoSampa. Ele pergunta se a nuvem de pontos LiDAR disponível no portal GeoSampa possui boa acurácia, qual tipo de aerolevantamento utilizado. Então, Fernando, eu vou deixar meu contato aqui, é eduardo@mundogeo.com, depois eu vou colocar no chat, e eu te coloco em contato direto lá com o pessoal do GeoSampa. O Vitor pergunta o seguinte, qual a diferença da nuvem de pontos obtida com LiDAR e com câmera via aerofotogrametria? Qual a diferença da nuvem de pontos obtida com LiDAR com aerofotogrametria? A nuvem com LiDAR, ela é feita na medição direta, do jeito que eu expliquei. Emite um sinal luminoso, ele toca lá no solo e eu consigo entregar aquela coordenada lá.
A nuvem de pontos da aerofotogrametria, você gera um modelo 3D a partir da foto, e aí a partir daí você gera uma nuvem de pontos. Aí tem várias diferenças, densidade, né, o espaçamento, precisão. Ok. Outra pergunta aqui é a seguinte: inclinações abruptas do terreno necessitam de uma nuvem de pontos mais adensada do que superfícies planas? Pois é. Então, assim, a resposta direta e simples é: preciso. E você precisa fazer faixa de voos mais apertadas. Mas eu faria todo mundo está vendo aí, tem uma barba branca e tal, é sinal que, né, tem uma idade, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com topografia, lá um bocado de décadas lá para trás, eu media na trena. Então, quando eu tinha um terreno acidentado, não dava para medir de uma vez só. Você tinha que fazer várias treinadas assim. Então, fazendo uma analogia, a mesma coisa. Então, você tem que adensar mais, diminuir a velocidade do drone para ter mais pontos, para você garantir que você não vai ter buraco na nuvem de pontos. Uhum. Teixeira, e a gente viu aí praticamente só multirotor, né? Dá para usar esse tipo de sensor em asa fixa? Olha só, tem bastante gente que pergunta isso. A primeira resposta seria: dá. Mas aí a segunda, aí eu devolveria a pergunta: qual asa fixa você tem? O asa fixa que você tem é capaz de carregar 1 quilo? Ah, é sim, tá. Ah, então tá bom. Onde você vai instalar isso no seu asa fixa? Vai mexer com o centro de gravidade dele? Não, não vai. Vai estar, o espaço tá lá, já está definido para isso. Pode carregar 1 quilo, já tem um local. Show de bola. Ele decola e pousa de barriga? Se é assim, não vai dar certo, porque esse é um sistema delicado. Então, eu falo assim: dá certo numa asa fixa, na minha opinião, se for VTOL, do tipo que decola e pousa vertical. Voa a asa fixa, mas decola e pousa vertical. Ok? Legal. Você comentou aí dos preços das IMUs, né? E aí tem uma pergunta aqui, uma afirmação e uma pergunta do Pedro Ivo. Ele comenta que as IMUs custam muito caro e se o LiDAR não poderia ser instalado em um bom estabilizador, evitando adquirir uma IMU muito cara. Olha, é impossível, na minha opinião, você operar LiDAR em movimento sem IMU. Então, é o mesmo princípio que eu até comentei agora há pouco da aerofotogrametria. Então, vamos lá. Eu tenho um LiDAR e o LiDAR vai medir. Se eu inclinar o LiDAR um pouquinho, essa medida não vem para cá, essa medida vai para lá. Então, o que você acha que é aqui, ele está medindo lá. Então, não tem. A IMU é o que vai te dar, porque você não consegue estabilizar o drone. Aí eu falei: vamos lá na aviação tripulada, né? Avião mesmo. Então, tem um LiDAR que vocês instala ele sobre uma gyro estabilizadora, tá certo? Porque se o avião inclinar, ela estabiliza. Mesmo assim, você tem uma IMU da Planix, por exemplo, que custa, sei lá, R$500 mil para poder medir a altitude e te entregar uma precisão da ordem de 5 centímetros, medindo a 3 mil metros de altura. Então, não tem, na minha opinião, e eu conheço outros sistemas. Nós estamos falando aqui de LiDAR UAV, mencionei agora a aeronave tripulada, mas eu também vejo em veículo, né, na mão. Então, tem um LiDAR que vai na mão, tem MU para medir a altitude, não tem como estabilizar. Vai num veículo, também tem uma MU, não tem como estabilizar. Ok, obrigado, Teixeira. Ainda falando sobre os drones, né? O Márcio Belletti pergunta se é possível fazer um levantamento 3D de uma estrutura vertical com CHC, nave Alpha Air 450. Márcio, é o que a gente conversou outro dia lá. O CHC é só na DIRAL. Uma estrutura vertical, melhor você fazer com L1, cara. Ok. E o Fernando pergunta aqui se é possível usar a tecnologia LiDAR para segurança de barragens. Sim, com certeza. Essa é uma das aplicações. Aliás, tem um amigo meu e cliente da CPE, um amigo já, que tem 4 aeronaves voando nesse tipo de atividade. O tempo todo. Fazem 200 voos por mês cada aeronave. Ok. O Francisco pediu aqui para repetir as datas dos próximos episódios, 22 de março e 5 de abril. Mas fiquem tranquilos aí que a gente vai divulgar bastante no Mundo Geo, vamos enviar e-mails aí para vocês para avisar, então fiquem tranquilos.
Teixeira, você teria mais 5 minutinhos aqui, porque a gente tem mais 5 perguntas? Sem problema, isso é um prazer. Maravilha, obrigado aí pela tua disponibilidade. O Wezer Rosa pergunta qual o número mínimo de retorno para alcance do solo? Não entendi a pergunta, Eduardo. Ele perguntou o número mínimo de retorno para alcance do solo. Então, isso é uma coisa, tá dentro do que eu respondi agora há pouco. É difícil você dizer, entendeu? Porque depende da densidade da vegetação. Então, pode ser que você não vai conseguir nem medir o solo. Como eu falei, por exemplo, muitos anos atrás, né, eu trabalhei na Amazonas, fazendo levantamento, fazendo demarcação de reserva indígena, e boa parte do caminhar que a gente tinha lá era em cima de uma cama de vegetação. Você não conseguia tocar no solo. Então, numa situação dessa, você não vai medir o solo. Né? Agora, claro que quanto mais retornos tiver o LiDAR, mais possibilidade de medir o solo você tem. Isso é fato. Ok. Uma pergunta do Inácio Redim, veio em espanhol aqui, eu vou traduzir para você, Teixeira. Ele pergunta se tem procedimentos para simplificar os modelos de terreno obtidos das nuvens de pontos para certas aplicações que às vezes você não precisa de todos os... Às vezes vem algum ruído, né, e aí você precisa simplificar isso via software mesmo? Sim, existem vários, Inácio, existem várias ferramentas, como uma que eu conheço, que eu posso falar aqui, o Quick Terrain Modeler, é uma ferramenta boa para fazer filtragem, classificação, enfim. O software, por exemplo, o que vem com AlphaAir, também tem uma boa capacidade de filtragem. O DJI Terra também tem uma capacidade de filtragem. Né? Então, eu conheço algumas ferramentas que você pode usar para filtrar, né? E aí você filtra a parte da vegetação que você não quer, deixa só MDT. Aí você fala assim, não, mas tem muito ponto ainda assim, eu quero reduzir. Daí você, não sei que ferramenta de software está usando, você pode usar uma dessas para reduzir a quantidade. Eu tenho lá 5 milhões de pontos, eu quero usar só 1 milhão de pontos. Então, aí eu, por exemplo, eu faço uma decimada na nuvem de pontos, deixo um ponto a cada 2 metros. Então, eu posso fazer isso também. Não. E aproveitando o assunto software, o André Oliveira pergunta se a nuvem de pontos gerada pode ser armazenada em bancos de dados geográficos, como PostGIS, e caso positivo, se existem ferramentas para ler esse dado vindo do banco. Olha, existe, mas não é tão simples assim, André. Então, você fala assim, existe ferramenta de streaming para ver nuvem de pontos na web, por exemplo? Sim, existe. Eu estava num evento agora terça-feira e um colega, o Ivanil, nem sei se ele está aqui, estava lá mostrando um streaming de nuvem de pontos no celular, uma nuvem de pontos que estava armazenada, e falei, caramba, me dá o link, quero até conhecer, porque é possível. Agora, entenda uma coisa, nuvem de pontos são arquivos gigantescos, né? Geralmente são arquivos gigantescos. Então, por exemplo, com o AlphaAir, você gera 250 GB num dia de voo. Então, assim, se for voar 10 dias, você está gerando 2 TB de dados. Não é uma coisa tão simples de você trafegar na internet ou numa rede, mesmo que seja uma rede interna de uma empresa, não é tão simples de trafegar. Então, aí tem toda uma estratégia de decimar a nuvem de pontos, de separar por pedaços para poder você fazer o uso dessa nuvem de pontos via intranet ou internet, enfim. Okay. Uma pergunta agora do Lúcio Arthur Cunha. Ele comentou, né, sobre, acho que foi um momento que você comentou sobre 150 hectares em 2 horas de voo. Aí ele perguntou a configuração de aeronave, modelo, sensor, altura de voo, troca de baterias. Não sei se dá para resumir um pouco, Teixeira. Dá sim. Aquele que eu mostrei foi feito com Minivux. Foram 2 horas de voo, foram 4 voos. Né? Cada voo em torno de 15 minutos. De tempo útil, né? Foi usado uma matriz 600 e toda vez que a gente sai para uma operação, a gente leva 6 sets de baterias carregadas, mais carregador, e se tem chance de carregar no veículo, com inversor, tudo, a gente deixa carregando a bateria. De uma forma geral, a gente consegue fazer 6 a 8 voos por dia. Então, é isso. Legal. A minha ferramenta de
pergunta está até travando aqui, de tanta questão que chegou. Mas vamos lá, estou quase terminando. O Olavo Baltruc comentou, né, que no asa fixa, talvez até pela velocidade baixa, não seja tão viável, né, usar... Normalmente o asa fixa voa muito rápido, aí talvez o LiDAR não seja... Bom, é tudo uma questão de densidade de pontos e velocidade da aeronave. Então, por exemplo, eu posso estar voando um LiDAR num Seneca, um avião tripulado, voando a 300 km por hora, e estou fazendo mas aí é outro tipo de LiDAR. Esses LiDARs são muito voltados para voos devagar, para multirotores mesmo, tá certo? Posso montá-lo num asa fixa? Posso. Mas aí eu vou voar a 20 metros por segundo. A sua densidade no solo vai ser menor do que voando um multirotor a 4 metros por segundo. Isso é natural. Okay? Tem mais 2 perguntinhas aqui. Agora o Frederico Fonseca Galvão de Oliveira pergunta: quanto à precisão e acurácia dos levantamentos por RPA usando RTK e PPK, se há uma diferença em LiDAR, como há nos métodos em RGB padrão? Bom, há diferença sim, né? Normalmente no LiDAR se faz PPK e não RTK. Você faria RTK, aqui adiantando um spoiler da próximo episódio, né? Por exemplo, eu usaria L1 numa situação de RTK se eu tivesse numa situação de trabalho de suporte a resgate. Então, tem uma situação, eu preciso fazer um 3D rápido da região para dar suporte para um grupo de bombeiro que vai fazer um resgate e precisa conhecer aquilo em 3D para poder planejar o seu acesso. Aí eu voaria em RTK para gerar o 3D na hora. Nessa situação, se é 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros, não tem muita diferença. Né? Porque a diferença é não ter informação e ter uma informação que me dá segurança para a minha equipe poder entrar numa determinada área. Agora eu vou fazer topografia, vou fazer um levantamento de uma área que vai ser suporte para um pessoal que vai fazer um projeto, uma estrada, ou vai ampliar uma estrada, vou fazer uma faixa de domínio para ampliar a estrada. Então aí eu faço o voo em PPK. Entendeu? O PPK, na minha opinião, né, e na opinião de um monte de gente, sempre é mais preciso. Sempre vai entregar uma informação melhor de posicionamento. Mas entenda uma coisa, precisão do GNSS, precisão do LiDAR não depende só do LiDAR ou do GNSS ou só da IMU. É um conjunto dos 3, né? O próprio LiDAR, o posicionamento da aeronave e a medição da atitude da aeronave. Okay? Legal. E a última pergunta é o Lucas Ferrares, ele pergunta na área agrícola, na área florestal, se você indicaria o mapeamento com LiDAR embarcado em drones. Para grandes áreas também faz sentido. Né? Altamente, Lucas. E eu conheço empresas que fazem, na verdade, o core business da empresa é fazer isso. Por exemplo, Canoinhas de Santa Catarina faz exatamente isso no Brasil inteiro. Voar com LiDAR às áreas de reflorestamento. E por vários motivos. Para ver copa da árvore, identificar indivíduo, para medir volume de biomassa que está ali naquele momento, voa daqui 3 meses para ver quanto cresceu, né, o quanto aumentou de biomassa. Exatamente. Aí entra as outras questões, né? Tipo assim, vou voar como? Vou voar baixo, alto, devagar, rápido, vou fazer voo cruzado, sim. Aí é o serviço, provavelmente dito, que vai fazer, mas exatamente. E tem vou até anotar aqui, no próximo episódio aí que a gente fizer, eu vou até indicar uma ferramenta de software exclusivamente para essa área de ambiental, que é um software da universidade... Puta, me fugiu o nome aqui. Que inclusive é um software gratuito, né? Muita gente usa no mundo inteiro. Acho que você comentou já em outros webinars também. Se eu lembrar aqui, eu passo também. Teixeira, a gente esgotou as perguntas aqui, então eu queria agradecer pelo seu tempo aí para preparar a apresentação, fazer a palestra, responder todo mundo aqui com muita atenção. Antes das suas considerações finais, eu queria só avisar, pessoal, que a gente vai enviar
o replay para vocês na íntegra, vocês vão poder rever com calma, compartilhar com seus amigos. E o certificado de participação a gente vai enviar amanhã por e-mail. Sempre deem uma olhada aí que pode ter ido para a caixa de spam de vocês. Convido vocês a ficarem sempre de olho na nossa agenda de webinars, em mundogel.com/webinars, que lá tem a agenda dos próximos eventos e também a gravação de vários eventos anteriores, inclusive alguns que a gente fez em parceria com a CPE e com o Teixeira. E lembrando que a gente tem, depois de 2 anos, né, sem eventos presenciais, em maio a gente volta a fazer o Mundo GeoConnect Drone Show em São Paulo, de 17 a 19 de maio, com feira, cursos, seminários, inclusive tem um curso com o nosso amigo Teixeira sobre topografia 3D. E queria agradecer mais uma vez a CPE pela parceria na realização dessa série de 3 webinars sobre esse assunto aí que está bombando, né? E obrigado, Teixeira, mais uma vez, pela sua presença aqui conosco, por ter proposto esse tema e ter aí atendido todo mundo aqui. O pessoal está mandando aqui os parabéns aí pela apresentação. E aí pedir suas considerações finais e que recomendações você tem para quem tem interesse em trabalhar nessa área, né? A gente viu que tem mais ou menos 3/4 aí do pessoal que se está aqui tem interesse nessa área, mas ainda não trabalha com LiDAR, né? E aí, já deixando o convite também para os próximos episódios da nossa série. Bom, gente, primeiro é o seguinte, vocês estão aqui assistindo porque vocês têm interesse aí em tecnologia e tudo. Então, continue com isso, acho que vale a pena. Outra coisa é o seguinte, o AV, drone, deixou de ser brinquedo. Eu também achava que era um brinquedo, tá? Então, tem o meu brinquedo, né? Vou o meu drone aí para fazer minhas fotos e tudo. Mas drone deixou de ser brinquedo. Tá? E drone é uma ferramenta importante, né? E cada vez mais usada em inúmeros tipos de atividades. E por que não na nossa? Tá? Muitas empresas, muitos fabricantes estão investindo, né, na redução de tamanho e peso de equipamento para ser transportado por drone para facilitar no levantamento. Então, não tem como você, de certa maneira, ignorar essa evolução, né, da tecnologia. O esquema, né, o padrão, o esquema, a vantagem é você entrar agora. Né? Como você vai entrar, você vai decidir em função do seu tipo de trabalho, quantidade de projetos que você tem, se vai comprar, se vai alugar, se vai fazer uma parceria com alguém, enfim, entra na tecnologia, faz uso. E para você que já está voando, que já sabe dos detalhes e tudo, mais fácil ainda. Né? É só você está voando com aerofotogrametria, é só voar com LiDAR. Ok? Tá bom? Legal. E aí, chamo vocês, venham para os próximos episódios, vai ser divertido, vai ser bacana, a gente vai trocar uma boa ideia no próximo, e no terceiro a gente vai fechar essa série de webinars. Legal, obrigado, Teixeira, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. A gente se vê então, pessoal, nos próximos eventos, por enquanto online, e em maio, novamente no evento presencial. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço a todos vocês aí. Um abraço para o pessoal do Mundo Gel também.